Bom dia para você que está em casa pronto para assistir ao seu estilo de vida. Nós já estamos no ar e vamos começar dando uma volta pelas nossas redes sociais. Mas hoje nós vamos conversar primeiro sobre o nosso Instagram, @estiloamazonsat. Você encontra todo o conteúdo que a gente vai postando para vocês, seja foto ou vídeo. Lembrando, como a gente sempre diz, que o Instagram é uma opção para aquelas pessoas que não têm tanto tempo, aquelas pessoas que precisam ser mais práticas. Exatamente. Então os vídeos duram apenas 15 segundos e você tem como ficar informado em relação ao estilo de vida, não perder tudo que acontece aqui de uma forma super rápida e sem perder muito tempo do seu dia a dia. Mas além disso, se você gosta de saber mais detalhes da nossa produção e de tudo que acontece aqui no programa, é só você acessar a nossa fanpage www.facebook.com/estilovida e você também encontra tudo que a gente vai postando para vocês, inclusive as fotos que vocês vão mandando, os vídeos que vocês mandam, assim como o Samuel, por exemplo, que mandou pra gente aí caçando os cachorros, né? Ele que quer ser repórter, que disse pra gente que o estilo de vida tem sido uma inspiração. Tudo que vocês vão mandando pra gente, a gente vai achando super interessante e postando nas nossas redes sociais para compartilhar também com toda a família que já está acostumado aí a assistir esse programa, né? Além disso, vocês também podem encontrar as nossas telas interativas, vocês também podem encontrar todos os vídeos que a gente faz especialmente para o Facebook, aqueles de receita ou aqueles dos bastidores também. Inclusive, nós estamos preparando um vídeo de bastidor aí. Você pode ficar ligado que a qualquer momento a gente pode liberar esse vídeo para vocês. Um vídeo novo, com novo conteúdo, com novas pessoas, mas com a mesma cara de sempre, a cara divertida que o estilo de vida está sempre dando a esses conteúdos da internet. E além disso, você também pode interagir com a gente ao vivo, inclusive a partir de agora, através do nosso WhatsApp 981114512, porque o nosso bate-papo do dia, conversando sobre os ossos, falando sobre a osteoporose, já vai começar. E hoje nós conversamos com o Dr. Diego, que vai trazer tudo pra gente sobre isso. Bom dia. Bom dia. Agradeço o convite, falar sobre esse assunto tão importante que é a osteoporose e vamos falar sobre isso. E desmistificar algumas coisas também, né? Porque algumas pessoas acreditam, por exemplo, que só quando você já tem uma idade mais avançada você tem esse tipo de doença. Na realidade, não é isso. Existe a osteoporose mais comum, que é exatamente essa, com a avançada idade, o decaimento dos hormônios, mas existem outras causas que podem fazer que ela aconteça mais cedo também. E aí, para explicar o que é a osteoporose, a gente até tem um protótipo aqui, né, doutor? Isso. Tem como a gente pegar esse protótipo? Aí o senhor já pode ir explicando pra gente, enquanto isso, o que é a osteoporose, para que as pessoas entendam, né? Que é essa doença que a gente ouve muito falar, inclusive algumas pessoas já têm pavor disso, mas não sabem exatamente o que é. Então, o que é a osteoporose? É uma doença metabólica dos ossos que ocorre uma diminuição da qualidade da massa óssea com o passar do tempo. Existe no nosso corpo um sistema de remodelação óssea, né? Então, como a gente pode ver aqui, por dentro do osso, são aqui as trabéculas, aqui são tipo furinhos, né? O osso ele é tipo uma esponja, né? Então o corpo ele está sempre retirando cálcio e recolocando. Por diversos motivos, acontece um desequilíbrio dessa reposição de cálcio e esses buraquinhos que a gente vê aqui dentro, eles vão aumentando, né? Então o osso vai ficando realmente poroso, como uma esponja. E isso leva à fragilidade óssea e todas as suas consequências. Inclusive, algumas pessoas realmente costumam dizer que é como se fosse uma esponja, né? Essa ideia de esponja realmente tem bastante tempo. Sim. E quais pessoas podem sofrer com isso? São realmente as pessoas idosas? Ou mulher e homem podem sofrer com isso também? Mulher sofre mais, homem sofre mais? Como acontece? De cada 4 pacientes com osteoporose, 3 são mulheres. Ela é muito mais frequente no sexo feminino e também tem uma relação muito direta com a idade, como você falou. A gente pode dividir a osteoporose em 2 tipos. A osteoporose primária, e a secundária. A primária ela tem, digamos, 2 vertentes, que são a própria idade, com o passar da idade, a partir principalmente dos 65 anos, e no caso das mulheres, que é a osteoporose após a menopausa, né? Tem um decaimento dos hormônios e eles vão contribuindo para essa situação. Outra causa de osteoporose é a osteoporose secundária, né? A gente tem algumas doenças
metabólicas do sistema que podem também contribuir para desenvolver essa doença. Qual seria a diferença entre a osteoporose primária e a secundária? Existe uma diferença muito gritante entre as duas? Existe, porque o tipo de paciente é muito diferente, né? A osteoporose primária tem esses grupos bem definidos, né? Uma mulher na pós-menopausa e o idoso, acima de 65 anos. A secundária não, pode ser pessoas jovens, mas que têm algumas outras doenças associadas. Por exemplo, hipertireoidismo, menopausa precoce, problemas da paratireoide, doenças reumatológicas e também a osteoporose juvenil também pode acontecer. Quando se trata da osteoporose juvenil, o que essa pessoa está fazendo que leva até esse diagnóstico? É muito carregamento de peso, de repente sobrepeso no joelho? Como isso acontece? Por que isso acontece? Tá. A osteoporose juvenil é uma doença que não tem exatamente uma causa bem definida, é discutido mais um problema metabólico, né? Então, assim, não, a verdade, a atividade física que você citou, ela é um fator protetor, ela diminui ela fortalece os ossos, não enfraquece. Em relação a esse desgaste, ele vai acontecer ao longo do tempo, é porque a gente utiliza, não em relação ao juvenil, né? Quando a gente tem esse quadro normal, natural. Isso acontece porque a gente não utiliza esses ossos da forma correta, ou é um processo natural do nosso organismo? Como acontece isso? Então, o desgaste geralmente tem essa dúvida, né? Há uma diferença entre osteoporose e desgaste. Tá? A osteoporose é um enfraquecimento dos ossos, né? O desgaste é o que a gente chama de artrose, que realmente muitas vezes os pacientes confundem, né? Mas são situações diferentes. E no caso a artrose tem um tratamento diferente da osteoporose. É um tratamento diferente, o medicamento é diferente, é uma outra abordagem. Então é muito importante a gente diferenciar a artrose da osteoporose. Quando a gente fala em tratamento, existe tratamento para essa doença, né? Existe tratamento. E quando a gente fala de tratamento, são tratamentos diferentes quando a gente fala, por exemplo, no tipo 1, no tipo 2, no juvenil, quando a gente fala de uma pessoa mais idosa, quando a gente fala de um adulto? Então, o tratamento ele é muito individualizado. Né? Então, cada situação a gente vai ter um tratamento específico, mas em linhas gerais, o tratamento da secundária geralmente é você agir nas doenças de base. Então, corrigir o problema de hormônios, hipogonadismo, a tireoide, corrigir todo esse desequilíbrio, né? E na primária não, você vai agir na mulher, você pode agir na questão hormonal, no idoso você tem que agir na reabsorção com medicamentos específicos e também nunca esquecer da prevenção, que é o mais importante. Quando a gente fala dessa prevenção, o que é importante? Como a gente pode prevenir? A prevenção ela começa na infância, né? Então a criança ela tem que ter um bom aporte de cálcio, praticar atividades físicas e é importante a gente saber que o pico da massa óssea, ou seja, quando o osso está mais forte, é entre os 20 e 30 anos. Depois disso ocorre naturalmente uma diminuição da massa óssea a partir dos 30 anos. Então é a hora ideal para a pessoa ficar mais atenta à prevenção com a ingesta adequada de cálcio e vitamina D e também com as atividades físicas regulares. Em relação à obesidade, é um fator também perigoso nesse sentido? A obesidade ela na verdade é um conjunto de doenças, né? É uma síndrome e dentro dela também leva a um desequilíbrio hormonal que pode prejudicar. Mas assim, a gente diz que um fator de risco para você desenvolver osteoporose é na verdade a pessoa ser muito magra, né? Então a mulher branca e com menos de 57 quilos é a população que é mais acometida por osteoporose. Mas existe alguma relação específica? Estudos epidemiológicos eles comprovam que sim, até pela produção, porque a gordura ela produz hormônio também. Então, a pessoa que é muito magra também... Está muito relacionado ao hormônio, no caso. Exatamente. Quando a pessoa começa a malhar muito, tem a ver com esse hormônio também? Ou isso é um hormônio específico que causa essa osteoporose? Então, a gente tem que ter uma linha bem definida aí de uma atividade física saudável, que isso é um fator protetor. O estímulo, você estimula o osso a ser mais forte. Só que quando isso já chega ao nível de atletismo, por exemplo, aí você pode já desequilibrar os hormônios, né? Que seria uma menopausa induzida pelos exercícios, que é uma coisa que acontece.
e aí vai levar ao exercício, vai levar à osteoporose. Mas isso assim, é uma situação extrema, né? No geral, nas pessoas do cotidiano, o exercício ele protege da osteoporose. E quando a gente fala dessas doenças de base, por exemplo, o senhor é ortopedista e aí a gente deveria cuidar da osteoporose com o ortopedista. Mas quando a gente fala dessas doenças de base, precisa de algum outro tipo de acompanhamento ou só o acompanhamento ortopédico já resolve? Não, não. Com certeza a osteoporose é uma doença que ela precisa de uma equipe, né? Um ginecologista, talvez dos casos, na pós-menopausa, um endocrinologista, um reumatologista, que são doenças também que são associadas. Então, cada caso vai precisar de um acompanhamento adicional. Nesse caso, o reumatismo seria completamente diferente da osteoporose. Isso. As doenças reumatológicas são situações inflamatórias das articulações que são totalmente diferentes, mas elas podem levar a uma osteoporose também. E existe como a gente repor, no caso dessa esponjinha, doutor? Existe alguma forma? Assim, a osteoporose, depois que ela está instalada, ela, digamos, não tem cura, né? O objetivo nosso do tratamento é evitar que ela aumente, evitar interromper essa evolução. Por isso que a gente bate tanto na tecla da prevenção. A gente tem que realmente prevenir para evitar chegar no ponto da osteoporose. Até porque é o exemplo que dão da esponjinha mesmo, né? Quando essa esponja já está desgastada, fica um pouco difícil de você repor. E tanto é que, como acontece esse descuido, muitas vezes o primeiro sintoma é uma fratura, né? Então a pessoa não sabia que tinha osteoporose, como a maior parte dos casos, e ela acaba sofrendo uma queda e com a fratura por osteoporose ela descobre essa doença. Em relação a essa fratura, a gente até tem também o joelho fraturado, né? Seria um joelho. É isso. A gente tem aqui o exemplo de uma fratura de fêmur, né, próxima ao joelho, melhor deixar assim. Ah, é assim? Tá? E aqui a gente tem, no caso, a região da fratura e aqui uma fixação foi feita com placa e parafuso. É um exemplo de tratamento de fraturas, né, que acontecem na osteoporose. Quando a gente tem um caso desse, um caso clínico desse jeito, qual é a providência que a gente precisa tomar, né? Qual o tipo de tratamento que se tem a partir disso? Fratura de fêmur por osteoporose, ela é por si só cirúrgica, né? Ela precisa de um tratamento cirúrgico, né? Quanto mais rápido, melhor. A gente sabe que a demora em fazer o tratamento ela pode trazer alguns prejuízos, mas isso não são todas as fraturas. Por exemplo, algumas fraturas de punho que acontecem na osteoporose e fraturas de ombro também você pode tratar sem cirurgia, só com a imobilização e a fisioterapia posteriormente. Bom, o Miguel Souto, daqui de Manaus, quer saber se o álcool e o cigarro podem acelerar a osteoporose. Sim, esses são dois fatores de risco que são comprovadamente causas de osteoporose, né? A gente tem que falar de tabagismo e alcoolismo. O alcoolismo é considerado um fator de risco que ele vai aumentar a osteoporose a partir de 2 doses diárias de álcool, né? Que seriam como duas doses de cachaça, porque isso tem uma influência também metabólica. São 2 fatores de risco comprovados. Em relação a isso, a alimentação também influi? Com certeza, né? A gente está falando aqui da prevenção e a ingesta adequada de cálcio diário e vitamina D. E vitamina D, a nossa maior fonte é o sol, né? E a gente, como mora numa região tropical, então acaba que isso não influencia tanto. A gente não precisa se expor ao sol, né? Como nos Estados Unidos, Europa, aqui a exposição diária geralmente é suficiente. Mas o cálcio, a gente precisa entre 1.000 e 1.500 miligramas por dia, né? E a gente tem que ter essa reposição adequada com alimentação de preferência. E quando a gente fala disso, eu acredito que muitas pessoas lembram do leite. É verdade, é uma realidade que o leite é bom para isso, que o leite é positivo ou é só um mito? É verdade, né? O leite, ele tem em média 300 miligramas de cálcio, né? Então, se a gente pensar assim, um copo de leite, mais um copo de iogurte e uma fatia de queijo já é suficiente para suprir as nossas demandas de cálcio. Ou então 3 copos de leite por dia também já supre tranquilamente as demandas de cálcio. O tipo desse leite, do iogurte, do queijo, influencia ou não? A influência é muito pequena. O mais importante mesmo é que você consuma. Que você consuma. Além disso, existem outros tipos de tratamento? Os tratamentos são sempre abusivos ou podem ser também externos? De que forma que acontecem esses processos? O tratamento com a osteoporose instalada, ele envolve você identificar a causa,
né? Se for, por exemplo, uma mulher na pós-menopausa, encaminhar para um ginecologista, acompanhamento, mas o tratamento da osteoporose em si, ele envolve geralmente medicamentos, né? Que são bifosfonados na maioria dos casos, a gente tem outras opções também, mas eles diminuem essa remodelação óssea e conseguem interromper. O cálcio, geralmente, o ideal é que a gente faça a reposição via alimentação, né? Hoje, a suplementação de cálcio está um debate assim, muito grande na literatura, então a gente prefere, ao máximo, repor pela alimentação e deixar para alguns casos selecionados a reposição com suplemento, né? Com suplemento de cálcio. E são temporários esses medicamentos? O consumo desses medicamentos são temporários ou não? Isso é muito individualizado, né? Cada caso é um caso, mas a princípio, grande parte deles vai ser uso contínuo mesmo. Para a vida toda? Então, realmente é um perigo, a gente precisa cuidar, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. E se você ainda não enviou a sua participação, manda a sua participação para a gente. Diz para a gente o que você quer saber. Com certeza já deve ter tido algum caso de osteoporose na sua família. Ou talvez você já seja uma pessoa assustada e tenha medo em relação a isso, né? Então não precisa ficar apavorado antes do tempo. É só mandar sua pergunta para a gente que nós vamos tirar a sua dúvida. E quem sabe esse esclarecimento não traz paz para o seu coração em relação a essa doença. Se eu fosse você, eu já mandava a sua participação e não saia daí. A gente volta já.